Meu nome é Danilo Terim e canal Espiritualistas Livres. Trago a vocês um estudo sobre as regiões umbralinas. Creio que muitos já se perguntaram como funciona o umbral, como seria suas cidades e regiões. Sem mais delongas, bora ao estudo. Em 1943, André Luiz, médico que se tornou conhecido psicografando livros pela mediunidade de Francisco Cândido Xavier, trouxe ao público o significado dado à palavra na colônia espiritual Nosso Lar, onde passou a viver alguns anos depois de seu desencarne. Em seu livro também chamado Nosso Lar, ele conta como ouviu falar do umbral pela primeira vez, quando o enfermeiro Lisias lhe dava as primeiras informações sobre a colônia e descreveu como região onde existe grande perturbação e sofrimento, para a qual a colônia dedicava atenção especial. Desde então, a palavra umbral escrita com a inicial maiúscula, como fez André Luiz no livro Nosso Lar, tomou significado especial, principalmente entre os espíritas, designando a região espiritual imediata ao plano dos desencarnados, para onde iriam e onde estariam todos os espíritos endividados, perturbados e desequilibrados depois da vida. Com esta conotação, a palavra difundiu-se muito e transformou-se num quase sinônimo do inferno e do purgatório dos católicos, com a localização geográfica, tamanho, etc. Conceito entre que o próprio Allan Kardec, codificador do Espiritismo, já havia desmistificado em suas obras mais de 80 anos antes, especialmente em O Livro dos Espíritos. Como vemos pelas respostas dos espíritos a Kardec, o inferno e o paraíso não passam de estado de espírito, condição moral de sofrimento ou felicidade, a que os sujeitos, os espíritos, por suas próprias atitudes, pensamentos e sentimentos durante a vida encarnada e depois dela, é bom lembrar que espíritos somos todos encarnados e desencarnados, vivendo cada um o seu inferno e o seu próprio paraíso particulares. O que nos diferencia dos espíritos desencarnados é apenas o fato de estarmos temporariamente presos ao corpo denso de carne. Do resto, somos absolutamente iguais a eles, com desejos, opiniões, frustrações, alegrias, defeitos e qualidades. Na verdade, a figura geográfica e espacial do inferno dos católicos serviu de molde aos espíritas para que o melhor visualizassem o que seria o umbral. Assim como o inferno da Igreja Católica foi tomado, emprestado e adaptado do inferno dos povos pagãos para compor mitos do inferno e paraíso. Se não existe inferno ou purgatório, por que haveria de existir o umbral? Como localização, medidas coordenadas
etc. Tudo existe no plano espiritual. É criado pela mente dos espíritos encarnados e desencarnados. Sempre que pensamos, nossa mente dispara um processo pela qual somos capazes de moldar as energias mais sutis do universo, criando formas correspondentes exatamente àquilo que somos intimamente. Extremamente apegados ao mundo material, nada mais natural que, mesmo estando fora dele, queiramos tê-lo novamente. Quando desencarnados, é aí que nossa mente entra em ação, criando tudo o que desejamos ardentemente. E várias mentes desejando a mesma coisa, juntas tenham muito mais forças para criar. A grande diferença é o que o mundo físico podemos embelezar artificialmente, o nosso ambiente e a nossa aparência, enquanto no plano astral isso não é possível, pois lá todos os nossos defeitos, mazelas, falhas, paixões, manias e vícios ficam expostos em uma aura, exibindo claramente quem somos com as consciências e não com personalidades encarnadas. No umbral, tudo o que está fora de nós é consciência do que está dentro. Tudo que existe em nosso mundo pessoal e nos acontece é reflexo do que trazemos na consciência. Assim, o umbral nada mais é que uma faixa de frequência vibratória e que se liga aos espíritos desequilibrados, cujo o estresse, desejos, pensamentos e sentimentos se afinizam. É uma região energética onde afins de se encontram e vivem, onde podem dar razão aos seus íntimos, onde convivem com-lhes em característico, para que um dia, cansados de tanto insistirem contra o fluxo de amor e de luz do universo, entregue-se aos espíritos em missão de resgate, que estão sempre por lá, em trabalho de assistência. Alguns autores descrevem o umbral como uma sequência de anéis que envolve e interpenetram a Terra, o planeta Terra, indo desde o seu núcleo de magma até várias camadas para fora dos seus limites físicos. O que acontece é que os espíritos se reúnem obedecendo apenas e unicamente a sintonia entre si, e acabando formando anéis energéticos em torno do planeta, ou melhor, em torno da humanidade terrena. Pois é, ela é parte da humanidade espiritual, que habita e é o foco de atenção de todos desencarnados ligados a ele. A camada descrita em alguns livros são mais um recurso didático para facilitar o entendimento e os estudos do mundo espiritual, pois há limites precisos entre elas, assim como não há divisas exatas entre um bairro e outro de uma mesma cidade, ainda que eles sejam de classe social bem diferente. Esse mesmo mecanismo de sintonia é o que cria regiões especializadas no umbral, como o Vale dos Suicidas, descrito por Camilo Castelo Branco, pela psicografia de Ivone Pereira,
ao seu livro Memórias de um Suicida. Espíritos com a experiência de suicídio, vivendo em mesmos dramas, sofrimentos, dificuldade, agrupam-se por uma pura afinidade e formam regiões vibratórias específicas. Assim também acontece com faixas energéticas ligadas a drogas ou aborto ou distúrbios psíquicos, às guerras, aos desequilíbrios sexuais, etc. Apesar de toda a perturbação e desequilíbrio dos espíritos que vivem no umbral, não devemos nos iludir. Existe muita disciplina, organização e hierarquia nos ambientes umbralinos. E é o que nos mostra, por exemplo, o espírito Ângelo Inácio, pela psicografia de Robson Pinheiro, em seu livro Tambores de Angola, e o espírito Nora, pela psicografia de Emanuel Cristiano, em seu livro Aconteceu na Casa Espírita. Vemos ali quanto esses espíritos, podem ser inteligentes, organizados, determinados e disciplinados, e suas práticas negativas, criando instituições, métodos, exércitos e até cidades inteiras para servir os seus propósitos. É preciso que compreendamos que todos nós já vivemos numa dessas camadas de umbral que envolvem a Terra. É a que todos nós criamos, e o nosso próprio umbral particular, sempre que contraímos as leis divinas universais, as quais podem ser resumidas numa única expressão: amor incondicional. Mas o umbral não é um mundo só de desencarnados. Muitos projetores conscientes encarnados que fazem projeção astral consciente narram passagens por regiões escuras e densas, semelhantes às descrições de André Luiz em Nosso Lar. Todos os encarnados desprendem-se do corpo físico durante o sono e circulam pelo mundo espiritual. Esse é o fenômeno absolutamente natural e inerente a todo espírito encarnado. Uma grande parte continua a dormir em espírito, logo acima de onde está descansando o corpo físico. Outros limitam-se a passear inconscientemente pelo próprio quarto ou casa, repetindo o mecanismo em que fazem todos os dias durante a vigília, e as que saem de casa e vão além. Dentre estes, uma pequena parte procura manter uma conduta ética elevada 24 horas por dia, tentando sempre melhorar-se como pessoa, buscando sempre ajudar e crescer. E muitas vezes é levado ao umbral em missão de resgate ou assistência, trabalhando com espíritos mais preparados, doando suas energias pelo bem de outros espíritos. Mas há um grande número que conseguem sair do seu próprio corpo ou do seu próprio lar durante o sono e vão para o umbral, para a afinidade, em busca daquilo que tinham em mente no momento em que adormeceram, ou obedecendo os instintos e desejos inferiores que, embora muitas vezes não estejam explícitos na vigília, então bem vivos em sua mente e surgem com toda a força quando projetados. Essas pessoas muitas vezes acabam sendo vítimas de espíritos
profundamente perturbados, ligados ao umbral, que vampirizam e manipulam, em alguns casos, chegando até interferir em sua vida física, criando problemas familiares, doenças, perturbações psicológicas, dificuldades profissionais e financeiras, etc. Vemos assim que o umbral, que fala André Luiz, é tantos outros autores encarnados e desencarnados, até mais próximos de nós, encarnados do que muitos de que nós imaginamos. E o que é mais importante, somos mais ou menos ajudados a manter esse mundo denso, com nossos pensamentos e sentimentos menos elevados. Somos nós que damos aos espíritos perturbados, que se controlam ou encontram ligados à faixa vibratória grande parte da matéria-prima do que se valem para sustentar seu mundo de trevas e sofrimento. O umbral está em um lugar nenhum, pois está dentro de quem cria si mesmo e acompanha seu criado para onde quer que ele vá. Toda vez nós deixamos levar os impulsos de raiva, agressividade, ganância, inveja, ciúmes, egoísmo, orgulho, arrogância, preguiça. Estamos acessando uma faixa mais densa desse umbral, toda vez que julgamos, criticamos ou condenamos os outros. Estamos nós revestindo energeticamente de emanações típicas do umbral. Toda vez que desejamos o mal de alguém, que nós deprimimos, que nós revoltamos ou entristecemos, criamos um portal automático de comunicação com o umbral. Toda vez que nós entramos aos vícios, à exploração de outros ou desejos de vingança, aos preconceitos, criamos ligações com mentes que vibram na mesma faixa doentia ou estão sintonizadas com o umbral. O umbral só existe porque nós mesmos criamos e só continuará existindo enquanto nós mesmos insistirmos em mantê-lo com nossos desequilíbrios. O umbral é nosso também, faz parte do nosso mundo, não podemos renegá-lo ou simplesmente ignorá-lo, assim como podemos fingir que não temos nada a ver com ele. Lá está também algumas de nossas próprias criações mentais, de nossos sentimentos inferiores, seus expurgos, de nossos pensamentos mais densos. E lá vivem espíritos divinos como nós, temporariamente desviados do caminho da luz, em que foram colocados por Deus. Por isso é importante que não vejamos o umbral como um lugar a ser evitado ou uma ideia a não ser comentada, mas como desequilíbrio espiritual temporário de espíritos como nós, que muitas vezes só precisavam de um pouco de atenção e orientação para recuperarem e voltarem ao curso sadio de suas vidas. É comum encontrarmos médiuns e doutrinadores que têm medo ou aversão ao trabalho com os espíritos do umbral, evitando atendê-los, ignorando friamente, ao tratando-os como criminosos sem salvação, que não merecem qualquer compaixão e respeito.
essas pessoas esquecem de que os preceitos básicos da espiritualidade a caridade. Os habitantes do umbral não são nossos inimigos, mas espíritos que precisam de compreensão e ajuda. Não são irrecuperáveis, mas perderam o rumo do crescimento espiritual. Não estão abandonados por Deus, mas sabem disso e desistem de procurar orientação. Não são diferentes de nós, mas tão semelhantes, vivendo ao lado conosco, todos os dias observando nossos atos, analisando nossos pensamentos, vigiando nossos sentimentos, prestando atenção às novas atitudes. E se não queremos ir ao umbral por afinidade, que nós ocupemos-os em nos tornar seres humanos melhores, mais dignos, mais éticos 24 horas por dia. Desse modo, nossa passagem pelo umbral será sempre na condição de quem leva ajuda, sem medo, sem preconceito e sem sofrimento, e não de quem precisa de ajuda para superar medos, preconceitos e dores. Fica mais esse conhecimento. Namastê e um bom dia a todos.